Olá, Rossi, olá, Ana, olá, Ohana, olá, Juliana, olá todo mundo que está nos acompanhando aqui nessa gravação de um dos programas de lançamento do livro Cultura é Território. Nós temos 6 programas de lançamento desse livro, que é um livro que faz parte da coleção A Ponte, é o segundo volume da coleção A Ponte, que é uma sequência de publicações sobre cultura brasileira contemporânea, uma parceria da Niterói Livros, que é a editora da Prefeitura de Niterói, Secretaria de Cultura e da Fundação de Arte, com a Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão, que é uma instância ligada à Fundação Casa de Rui Barbosa. No primeiro livro, a gente teve como tema Gestão Cultural. Foi um livro que aconteceu como resultado de um encontro de gestores municipais sobre gestão cultural. E esse segundo livro a gente tem como tema as relações entre cultura e territorialidades. Esse livro também é resultado de um seminário que se chamou Cultura e Territórios, que aconteceu em 2018 em Niterói. E esse livro reúne 10 artigos inéditos que foram escritos como desdobramentos das mesas que a gente teve no seminário. Eles são escritos por 13 especialistas, entre professores, pesquisadores e gestores. E para lançar esse livro, nesse momento em que infelizmente a gente não pode se encontrar presencialmente, a gente decidiu fazer conversas com alguns dos autores do livro, reunindo alguns dos autores do livro. A gente vai ter 6 conversas e essa é uma delas. Eu passo então a bola para Juliana Carneiro, minha parceira, co-organizadora do livro, para apresentar as nossas convidadas de hoje. Obrigada, Lia. Obrigada. Um prazer, uma honra estar aqui. Muito feliz da gente estar junto. No programa de hoje, a gente vai conversar com 3 mulheres, professoras, pesquisadoras, e elas são, como a Lia já disse, elas são autoras de 2 artigos do livro. A Ana N. e a Ohana Boy, elas escreveram o artigo Lugares de Fala e Fazimentos Utópicos, 2 breves reflexões. E a Rossi Alves escreveu o artigo No Amor, na Correria, no Flow, Experiências de Ressignificação da Resistência e da Última Década. Vou fazer uma breve apresentação delas e a gente já vai começar a nossa conversa com a Rossi. Bom, Ana Lúcia N. é jornalista, é antropóloga, ela é professora do curso de Estudos de Mídia de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades, o PPCult, da Universidade Federal Fluminense. A Ohana Boy é produtora cultural, mestre em Cultura e Territorialidade, também do PPCult UF, e doutora em Comunicação pelo PBGcom UF. A Rossi, a gente vai começar a conversa com ela, ela é professora do curso de pós-graduação em Cultura e Territorialidade e do curso também de Produção Cultural da UF, em que eu tenho o prazer de ter ela como colega lá no Polo de Rio das Ostras. Bom, vamos começar com a Rossi. E aí, Rossi, eu vou começar logo te perguntando o seguinte. No nosso prólogo, que eu e a Lia assinamos, a gente arriscou, ousamos, em dizer que você fez uma cartografia afetiva e reflexiva sobre os fenômenos da última década. Você inicia seu artigo ressaltando a hegemonia alcançada pela Batalha do Real, lá em 2012, e segue relembrando percursos de várias outras expressões culturais, rappers, MCs, que marcaram a cena artística do Rio de Janeiro nos últimos 10 anos. A gente queria te pedir para você falar um pouco sobre o seu artigo, detalhando quais são as principais ideias presentes no seu texto e, principalmente, como é que o seu artigo ilumina esse debate do que você chamou de novas resistências e do que você chamou dos novos flows dos jovens da periferia. Você pode falar um pouquinho para a gente? Oi, Ju, Lia, Ana e Ohana. Posso falar sim. Parabéns pelo livro, ficou lindo. E obrigada pelo convite para participar do livro, daquele encontro e por esse bate-papo aqui. Quando vocês enviaram a notícia de que o livro seria lançado esse mês, aí eu me lembrei do artigo que tinha feito, comecei a puxar pela memória as questões que eu tinha levado para lá. E eu acho é uma situação muito louca o que está acontecendo, porque
eu participei daquela mesa, produzi aquele artigo no ano de 2018. Já vou responder se é uma cartografia ou não. E, gente, hoje a gente tem uma cena totalmente reconfigurada e não se deve à pandemia apenas. Entendeu? Como que o ano de 2019 ele foi assim muito efetivo no sentido de silenciar, de desmobilizar a cultura urbana. E quando eu falo de cultura urbana, eu não estou pensando nem nas manifestações ligadas ao movimento hip hop. Estou falando das ocupações do espaço público, que na última década nós vimos que cresceram imensamente. Então, retomar esse artigo, lembrar dele, de certa forma me causa uma dor, porque a rua está silenciada, a rua perdeu o seu espaço. Mas para eu não esquecer aí a pergunta feita pela Ju, eu vou responder e depois eu tento desenvolver melhor esse tópico. Ju, eu não pensei numa cartografia, não. Sabe, acho cartografia assim ambicioso, acho chique demais. Mas eu entendo que eu peguei fenômenos, né, artistas, eventos, que de certa forma, que apresentam mais ou menos bem, que trazem uma configuração sobre o que foi, né, a ocupação das ruas, principalmente, pelos jovens, principalmente, na última década, começando com a Batalha do Real. E então, talvez seja assim uma mini cartografia, né, desse movimento das ruas. E aí, voltando a falar dessa reconfiguração, eu comecei a perceber ano passado como que várias rodas culturais, aí falando de um campo que eu conheço melhor, né? Como que essas rodas culturais não estavam ocorrendo. Algumas estavam ocorrendo em espaços maiores, rodas que eram semanais, rodas e batalhas, tá? Que eram semanais, estavam acontecendo quinzenalmente, algumas passaram a acontecer mensalmente. E aí comecei a achar estranho isso, né? Assim, grandes rodas, como a Roda Cultural do Meyer, que era uma das mais famosas do Rio, talvez a mais famosa, ela acabou. E aí começou a partir, né, desse movimento, dessa manifestação das rodas e batalhas, eu comecei a observar que outros movimentos também, os bailes, né, baile do Ademar, Black Bomb, Puf Puf, várias formas de ocupação do espaço público, os slams, a Batalha das Musas, que eu menciono, né, no artigo, alguns nem promoveram eventos. E outros que ainda se mantiveram, né, na rua, porque houve uma migração também, tiveram pouquíssimas edições. E aí eu comecei a pensar no motivo disso. Porque, olha, na gestão do Crivella, nós tivemos um início super tumultuado, não havia negociação, eles não entendiam o que estava acontecendo nas ruas de modo geral, eles tinham uma noção sobre as rodas de samba. Então, eu fui algumas vezes com organizadores de roda, né, com os produtores culturais, na Secretaria de Cultura, e foi um início tumultuado, mas, assim, depois de um tempinho, eles se organizaram e começaram a promover o que era o grande problema para qualquer evento na rua, né? Ou seja, licenciaram, né? Então, começaram a publicar no Diário Oficial uma tabela válida por 6 meses para que aqueles produtores ocupassem as ruas. E aí, quer dizer, isso há 4 anos, 3 anos e meio. E aí, ou seja, um dos maiores problemas estava resolvido. A gente teve, por exemplo, a lei do hip hop, né? Então, eu ficava pensando, por que isso? Por que esse ano de 2019 está transformando essa rua? E alguns dos argumentos que eles traziam, que eles trazem ainda, são argumentos que eu considero válidos, mas que sinceramente não justificam, como violência,
problema de transporte, a roda acaba muito tarde, mas sempre foi assim. Né? A cidade não está mais violenta, não foi mais violenta em 2019 que em 2018, 2017. Problema de transporte sempre houve e as rodas têm uma tradição, pelo menos as rodas de hip hop. A tradição é começar sempre com muito atraso e acabar muito tarde. Por outro lado, se houve assim, esse silenciamento das ruas, e aí eu fico perguntando a eles, artistas, produtores, por que tanta roda parou, por que os bailes a gente não vê mais? Eles falam assim, tem alegações que são muito superficiais, né? Quer dizer, eu sei que eles precisam trabalhar, mas eu não acredito que ainda que sejam argumentos fortes o suficiente para explicar como que essa cena foi abafada. Eles alegam trabalho, falta de apoio, e sem dúvida esses são problemas graves para quem vive de organizar esses eventos na rua. Mas, por outro lado, tem uma coisa acontecendo fora daquele espaço ali da rua que talvez dê uma resposta mais significativa. As redes sociais estão cheias de artistas, de produções, né? De muitos desses artistas e produtores que estavam na rua estão trabalhando diretamente nas redes sociais. Na pandemia, principalmente, o número de lançamentos de música cresceu assim exponencialmente, mas antes já era um mercado, uma área que estava fervilhando. Então, é muito interessante você perceber como se, por um lado, a gente tem uma rua silenciada, uma rua abafada, por outro lado, a gente tem, sobretudo na área dentro do movimento hip hop, um movimento crescendo nas redes sociais. Então, temos lançamentos, vídeos, tem vários MCs que eram da rua, que faziam sucesso nas batalhas, nas rodas, e que estão em grandes gravadoras agora, estão fazendo shows, têm sucesso, tocam nas rádios. E isso tudo, essa transformação ocorreu assim, ficou mais evidente no ano de 2019. Então, eu venho pensando, para concluir, né? Eu não tenho resposta, eu estou sempre conversando, investigando, porque e aguçou, né, um apagamento que já se fazia expressivo. Então, eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu ando desconfiada de que a rua está fazendo o caminho inverso, né? Antes eles iam para a rua para ter o reconhecimento e da rua eles iam para as redes sociais. Me parece que agora a força, né, a potência dessas redes sociais está tão grande que a rua está deixando de ser a grande chanceladora das manifestações urbanas. Então é assim uma desconfiança. Tem tempo ainda? Não sei. Quer falar mais? Pode falar. Então, e isso é muito interessante, é muito instigante, porque, de modo geral, a old school e outros que não são tão antigos assim, eles defendem que o aprendizado vem da rua, a escola é que legitima, a rua é que legitima, a rua é que chancela, a rua é a grande escola, é a mobilizadora. Então, para você fazer sucesso e ter reconhecimento, né, por aqueles mais antigos, pelos grandes nomes, pelas celebridades, é preciso que a sua experiência na rua ali tenha sido intensificada, né? É preciso que você tenha construído redes, é preciso rodar de roda em roda, de batalha em batalha, circular a cidade, conhecer a cidade ali na rua. Ou seja, fora da rua, você não tem reconhecimento. Pode ter um sucesso, sim, mas não dentro do movimento hip hop. E aí, o que está acontecendo agora é que surge uma garotada, assim, vários grupos, vários conjuntos, principalmente ligados ao trap, e que são desconhecidos. E aí eu tenho visto muito na rede pessoas assim, mas quem são eles? De onde eles vieram? Por que eles não surgiram ali, naquele mesmo ambiente, naquele território, sabe, dos eventos? Então eu ando desconfiada de que a rua foi para casa, está se reconfigurando. E isso eu não vou criticar, eu acho isso muito bom.
mas eu também fico muito pesarosa porque a energia que a rua produz, né, os encontros, e eu iniciei aqui, logo que eu entrei, eu comecei falando para vocês que estou com saudade da rua, é impossível a gente retomar aquilo dentro de casa. É lógico que é um outro produto, e é muito interessante também. Mas eu fico muito preocupada nesse momento com o que vai ser da rua quando a pandemia acabar, porque não é uma situação provocada pela pandemia, ela foi aguçada pela pandemia, mas 2019 foi um ano terrível para as artes de rua de modo geral. Tá, joia, Rossi, muito obrigada pela sua fala inicial. Daqui a pouco a gente volta aqui com algumas curiosidades e perguntas para você. Agora a gente vai revezar um pouquinho, vou passar para a Ana e a Hanna falarem um pouco sobre o artigo delas. E aí eu queria só, assim, um caráter introdutório, fazer um comentário sobre o artigo delas. Quando a gente pensou a curadoria desse seminário, e a gente ficou quebrando muito a cabeça sobre o formato do seminário, porque é um seminário que fala de territorialidades, não pode ser só um seminário acadêmico, a gente queria muito que essa pulsação dos territórios tivesse presente no seminário, mas, ao mesmo tempo, a gente queria que as figuras mais ligadas à academia, à pesquisa, à docência, estivessem com a gente. E aí a gente achou que seria mais interessante convidar essas pessoas, mas convidá-las para a função de mediação, de conversas que tinham como protagonistas os realizadores culturais e os produtores que estão atuando nos territórios periféricos do Rio de Janeiro, da cidade de Niterói, da região metropolitana. E aí a gente achou muito interessante porque essa ideia curatorial, esse formato, é o formato que dispara o texto de vocês. O texto de vocês se debruça sobre essa questão, né? Como mediar uma conversa, qual é o nosso lugar de fala nesse momento em que a gente está conversando com pessoas que vêm de outras experiências e que têm outros dispositivos de acesso aos processos narrativos, né? E aí vocês foram construindo um mosaico de uma diversidade de camadas discursivas e de lugares de fala, vocês vão tensionando essas relações que estavam colocadas ali no texto, e eu individualmente achei muito bonito esse processo, porque ele captou muito das nossas inquietações quando a gente estava no trabalho curatorial, né? Como que a gente lida com essa diversidade de falas, tanto no formato de um seminário, quanto na escritura de um texto. Então, queria que vocês comentassem isso, falassem sobre isso, falassem um pouco como foi estar no seminário e compor esse lindo texto que vocês compuseram. Eu também quero começar agradecendo, como a Rossi fez, depois vou passar a palavra para a Hanna, eu imagino que ela também fará o seu prólogo de agradecimentos. O livro ficou lindo mesmo, parabéns, tá? O seminário já tinha sido muito legal, já tinha elogiado muito, o livro ficou lindíssimo, ficou a diagramação, o formato, os textos, a apresentação, o prefácio ficou muito legal, tá? Eu acho que vocês fizeram com cuidado também, ajudou a entender bastante eu imagino que não seja uma coisa fácil, a gente falar dos artigos dos outros, sempre que é um trabalhinho, mas ficou ótimo, tá? Queria elogiar isso também. Esse artigo resultado meu e da Hanna, quer dizer, tem uma reflexão nossa, mas ele é resultado desse formato mesmo, Lia, que você falou. Porque eu, na experiência desse dia, eu fiquei, a mesa foi uma mesa inquieta, porque tinham 3 camadas ali complexas. Tinha a Clarisa Rosa, né, falando sobre a própria Jacaré Modas, que ela é uma das fundadoras, então ela tem um lugar de fala dado pela sua própria, né, condição de fundadora. Tinha o Emílio, que estava estudando e filmando o Jacaré Modas, né, que colocava uma segunda instância ali, e aí eu percebia um certo temor dos dois com o que eles iam falar em relação ao outro. Não é temor, não é uma boa palavra, um certo cuidado. E tinha uma terceira camada ainda nesse mesmo diapasão, deixando ainda o Dudu para falar daqui a pouco, que era o fato de eu ser orientadora do Emílio. Então, eu também queria tomar um certo cuidado com o que eu falava, porque eu também não queria interferir no olhar dele, enfim. Eu percebi que isso tensionou a mesa. Para além das tensões normais, foi uma mesa ótima, todo mundo estava relaxado, mas era um cuidado. Você percebia que estava todo mundo ali operando. Aí eu saí, foi ótimo.
eu saí de lá com isso na cabeça, falando que interessante, né? 3 camadas de lugares de fala, tendo que se atravessar, tendo que exercer lugar de escuta, mas com muito cuidado, né? Isso. E quando abriu para as perguntas, uma pessoa da plateia perguntou, que falou que tinha estranhado, que achou que a professora tinha falado pouco, que era eu. E aí eu fiquei pensando que expectativa era essa, que numa mesa que tinha 2 pessoas que estavam diretamente ligadas a um objeto, eu teria que falar mais, que é claro que eu falei menos, para além de uma função de mediadora, por essa situação que eu estou falando. Então eu saí com isso na cabeça, tá? Isso eu fiquei refletindo sobre isso. E a gente vinha conversando sobre o lugar de fala, eu e a Johanna, no Grecos, que é o grupo de estudo que eu coordeno, em outras questões, então pensei. Então, assim, esse artigo, ele, a partir dessa experiência, ele abriu eu acho que 2 perguntas, 2 eixos, eu acho que é isso que a gente tentou pensar nessas breves reflexões que cabiam ali. Uma dimensão da utopia, que eu vou falar brevemente agora, mas vou voltar na minha parte final desse comentário, e a outra questão especificamente do lugar de fala, né? Então, a gente pensou um pouco como você tinha ali 3 sujeitos que têm lugares específicos de fala, pelo tipo de formação, né, pelo tipo de atuação, é isso, pelo tipo de enviesamento, e pessoas que têm um lugar socialmente consagrado, tipo assim, a Clarisa está num lugar específico, né? Para ainda ser uma publicitária, ela está ali no lugar específico de ser fundadora e produtora da Jacaré Modas. O Emílio, para além de ser também um antropólogo, ser jornalista, toda a sua formação, é um cineasta que já é consagrado e que está filmando uma trilogia do corpo há alguns anos, né? Isso, estava se debruçando especificamente sobre favela e moda. E Dudu, cara, Dudu é uma sumidade, gente. Dudu é um acontecimento, sinceramente. Dudu é um acontecimento. Tá? O que ele faz com Enraizados é um negócio, né, impressionante. E, ao mesmo tempo, ele estava lá no seu período fazendo mestrado, agora já é mestre em educação. Estava o Dudu lá. Então, assim, eu percebi muitas camadas de atravessamento, essas camadas me chamaram a atenção. Eram pessoas também que atravessavam formação acadêmica com a questão do audiovisual. Pô, o Dudu é formado a graduação dele em tecnologia de dados, cara, o cara de tecnologia da informação. Então, assim, tinha muitos atravessamentos ali, suscitando uma fala muito polifônica, muito, né, muito rica. Então, eu acho que a proposta do artigo era pensar um pouco isso. Era o lugar da utopia. No artigo, a gente parte da pergunta do Galeano, para que serve a utopia, quero deixar isso para comentar no final, entendendo que são sujeitos do fazimento mesmo, né? Sujeitos do fazer contínuo, da prática muito forte, né? Todos 3. E a segunda questão, que eu vou passar um pouco para a Johanna falar, é essa questão do lugar de fala. E eu queria só fazer um comentário, Rossi, porque aconteceu com a gente o oposto, num certo sentido. Eu também não lembrava muito o que a gente tinha escrito. 2018, a gente vai escrevendo no fluxo, né? E aí, quando a gente foi reler, semana passada no Grecos, na última reunião do Grecos, na penúltima, na última, eu nem lembro bem, esse assunto do lugar de fala apareceu muito, né? Em função dessas políticas de cancelamento, toda essa discussão que está tendo. E aí, eu e o Johanna, a gente achou o nosso artigo up to date, sabe? Na ordem do dia, sabe assim? Chama atual, menino, que coisa atual. E a gente nem tinha intenção, porque, na verdade, não foi uma coisa pensando nessas questões atuais de política de cancelamento, foi por causa das camadas que eu percebi no evento, mas achei tão pertinente, falei, gente, estamos visionária, a gente estava evidente. Mas, enfim, tá? Vou passar para ela, depois eu volto um pouco para a utopia. Obrigada, Ana. Boa tarde, gente. Obrigada, Juliana e Lia. Um prazer estar aqui com vocês, e a Rose, e a Ana. Agradecer, né, todo esse convite para publicação. Foi bom reler, voltar ao seminário, né, um tempo que a gente podia se ver, se abraçar. Eu acho que isso trouxe um pouco a esperança, assim, né, de reler e ver, como a Ana falou, sobre a atualidade desse tema, né, e como a gente tentou fazer no artigo, mostrar por que o lugar de fala importa, né. Então, nesse primeiro tópico, né, dentro do texto que a gente escreveu, a gente abordou que é um conceito que tem sido muito discutido, né, nos últimos anos, enfim, que é para pensar como o conhecimento foi legitimado historicamente a alguns grupos de poder, né? Então, essa ideia de marcar quem enuncia o discurso, né, é bem importante para contextualizar a partir de onde cada pessoa está falando, né, que é o próprio conceito de lugar de fala que a gente abordou.
a gente quis mostrar também que isso, de alguma maneira, né, não esse conceito específico, mas ideias correlatas já foram abordadas por outros movimentos de descolonização do pensamento, com autores e autoras que a gente gosta e usa como referência, né, dos estudos culturais britânicos, latino-americanos, os pós-coloniais e também os decoloniais, e o feminismo negro, que são as autoras que a gente escolheu para colocar como referência bibliográfica no nosso artigo. Então, de certa maneira, todos esses movimentos que questionam o lugar de fala tentam combater o racismo, o sexismo, a desigualdade de classe e as diversas formas de expressão, né? Então, a gente usou como referência intelectuais negras brasileiras para discutir exatamente isso, quem foi autorizado historicamente a ocupar esses espaços de poder, né? Então, os outros grupos que a gente chegou a mencionar, que fica a dica, né, para quem se interessar pelo assunto também para pesquisar, do grupo Modernidade e Colonialidade da América Latina, que discute a geopolítica do conhecimento, que é uma outra forma de marcar isso, né? E também o Feminist Standpoint, que seria esse ponto de virada feminista que foi desenvolvido pela Patricia Hill Collins nos Estados Unidos. A gente evoca também outras autoras e autores que nos ajudam a pensar isso, como a Gayatri Spivak, Angela Davis, a Glória Ansaldúa, a Grada Quilomba, o Stuart Hall, o Homi Bhabha, o Frantz Fanon, enfim, são muitas as referências incríveis que nos ajudam a pensar isso, né? Então, a busca foi tensionar essas relações e os aspectos entre gênero, raça, classe, que passam pelas questões territoriais, geracionais, relativas à religiosidade, enfim, são muitas as intersecções, né, para recuperar a questão da interseccionalidade. Então, como forma de reconhecimento e valorização, né, dessas intelectuais que debateram ou debatem isso, a gente escolheu a Lélia Gonzalez, a Nilma Lino Gomes e a Djamila Ribeiro, que lançou o livro, né, o que é Lugar de Fala, em 2017, porque elas questionam, né, e questionavam a autoridade discursiva e essa universalidade do padrão que foi historicamente construído como o oficial, né, que é o homem cis, branco, heterossexual, letrado, europeu, enfim, né, são muitas as categorias que a gente poderia complementar. Então, para falar um pouquinho das autoras, a Djamila, nesse livro, ela tenta mostrar que a posição social, que foi historicamente construída, também é um lugar específico, trazendo o debate da Grada Quilomba, que é colocando a branquitude como uma metáfora de poder, né? Já Nilma Lino Gomes, no escrito que a gente trouxe de 2009, ela defende que não existem as epistemologias neutras, né? Todo mundo está posicionado em algum lugar. Ela usa, inclusive, a ecologia dos saberes, do Boaventura Souza Santos, para mostrar como esse processo de mudança da ciência é importante para valorizar as novas realidades, e mostra também que isso aconteceu, todo esse movimento dos últimos anos, devido à resistência, né, das culturas e dos movimentos sociais. Esse movimento de luta e resistência que permite que hoje seja debatido cada vez mais esses temas, né? Em que as realidades pessoais precisam ser ressaltadas. E, por último, mas não menos importante, a incrível Lélia Gonzalez, no escrito de 1988, em que ela fala dessa contextualização dos lugares de enunciadores a partir do conceito de americanidade que ela desenvolve no trabalho dela, em que ela recupera o debate do afrocentrismo. Então, o que a gente ressaltou do trabalho da Lélia é essa importância da experiência histórica e cultural particular, pensando de maneira atualizada, né, o lugar de fala como esse recurso político para combater essas estratégias de hierarquia do sistema que a gente vive hoje. Então, lugar de fala, nesse sentido, funciona como um instrumento de disputa, né, que tem que ser usado sempre de maneira relacional, respeitando a diversidade dos pontos de vista e marcando essa enunciação, porque vários grupos sempre falaram, mas não necessariamente eram ouvidos, né? Então, acho que essa tensão, esse conflito que esse conceito desperta e evoca
é importante para a gente combater todas as formas de opressão que a gente tanto critica, né? Não é na zona de conforto que a gente vai mudar a realidade que a gente combate. Então, acho que foi um pouco nesse sentido do conceito. Não sei se a Ana quer complementar alguma coisa. Não, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a mesa permitiu a gente perceber como o lugar de fala pode refletir posições, perspectivas, sem levar silenciamentos, né? Você, claro que tem tensão. Estava todo mundo tomando um certo cuidado, porque eram camadas sobrepostas, mas o que me fez pensar muito a partir disso é que, como a gente está pensando o lugar de fala, a partir dessas leituras todas, muito mais como uma perspectiva e uma denúncia de opressão do que um silenciamento, né, do que um engessamento, os atravessamentos também são muito fortes, porque depois de um certo momento, à medida que as falas também foram aparecendo na mesa, nos filmes do Emílio, nos textos que eles escrevem, né, na própria conformação da Jacaré Modas, já não dá para saber mais o quanto a Jacaré Modas também não foi atravessada pelo olhar do Emílio, pelas perguntas que o Emílio fazia, pelos textos que ele produzia. Também não dá para saber mais o quanto o Enraizados do Dudu não foi atravessado pelos pesquisadores que lá passaram, da mesma maneira que as minhas leituras de mundo já são atravessadas por esses sujeitos. Então, assim, ao mesmo tempo que o conceito de lugar de fala nos ajuda no combate às opressões, lembra que os atores são posicionados, que não existe sujeito universal de fala, todo mundo parte de um lugar, também é importante a gente lembrar que esse conceito, se levado numa situação extrema, ele mata a polifonia, né? Ele impede que a gente entenda os atravessamentos da diversidade. Então, acho que foi um pouco dessa reflexão. E eu acho que ali ficava muito claro que quando a gente trabalha esse lugar de fala como potência libertadora, como potência de expressão e não como engessamento, o potencial utópico também aparece, né? Porque a utopia, e voltando à pergunta do Galeano, para a gente encerrar nossa fala aqui também, quando ele fala para que ela serve, e ao final ele vai dizer que, né, que ela serve para a gente continuar caminhando, porque quanto mais quando está chegando perto dela, ela se afasta, então por que ela serviria? Né? Para a gente continuar indo. Eu entendo que essa dimensão da utopia como caminho ela é importante, mas eu vou falar o que o Ernest Bloch fala sobre o marxismo, que ele fala que o marxismo é uma utopia materializada, realizável. E essa é a parte que me interessa, onde que na prática a utopia acontece. E aí quando eu vejo esses sujeitos, Emílio, Clarisa, Dudu, que para mim são utópicos da prática, sabe? Fazem a utopia na prática. A gente escreveu no final do artigo que eles seguem acreditando e construindo, eu vou reler aqui rapidinho, passarelas, filmes, dissertações, produções culturais, músicas, sedes, pessoas, portais, sites, eventos, sonhos, práticas cotidianas, projetos, sabe? São sujeitos de um fazimento enorme, que é uma utopia realizada, né? Porque é uma projeção de um mundo possível, né? Mas sem ser uma projeção no sentido ulterior, é uma prática utópica, né? Eu acho que a utopia... E aí segue, nos ajuda a caminhar. Essa semana eu estou preparando a aula sobre perspectivismos ameríndios, aí tem muito disso, né? Eu estava lendo o livro do Krenak, e ele fala como é que se adia o fim do mundo, e ele fala contando histórias, sabe? Eu acho que é um pouco isso aqui, que é muito bonito mesmo. Você fazendo filme, fazendo a passarela, fazendo portal, é isso, não deixando morrer, que assim se adia o fim do mundo, né? Eu ando muito emocionada, eu ando acreditando, não sei se... Enfim, tá? Acho que a utopia é uma dimensão que a gente precisa continuar caminhando. Eu acho que o artigo da gente falava um pouco disso, desses sujeitos que não param de caminhar e vão fazendo, né? É isso. Ju, posso aproveitar a oportunidade para já emendar aqui só 2 pedidos de aprofundamento de fala para a Ohana e para a Ana. Queria aproveitar a oportunidade, você está falando da questão da utopia, Ana, e eu relendo o artigo de vocês também, fiquei pensando muito isso, né? Como são 2 temas tão atuais, tanto o lugar de fala quanto a utopia também, porque no momento que vocês escreveram esse artigo, a gente já vivia um momento de crise política e social e cultural também. Essa crise foi se aprofundando até que a gente chegou nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, que é entendido por muita gente como um momento distópico, né? A gente vê poucas pessoas falando de utopia agora. E vocês resgataram essa palavra que me parece, no momento atual, uma palavra ousada. Então, assim, a primeira inquietação que me veio é tentar entender exatamente, perguntar para vocês onde que vocês veem, qual vocês entendem que é o lugar da utopia nos dias que a gente está vivendo, né? Dias assim, momentos que a gente nunca imaginou viver,
durante o período todo da nossa vida. Então, assim, qual a importância até política da utopia, nesse sentido, política existencial também, da utopia nesse período, assim, como é que a gente pode se manter vivo e energizado a partir dessa palavra. E também eu queria perguntar um pouquinho para vocês, assim, a partir da experiência de vocês como professoras, pesquisadoras, mulheres que frequentam o ambiente acadêmico, mulheres que têm uma posição, ocupam uma posição de hierarquia e poder dentro do ambiente acadêmico, que tiveram acesso à instrução, que têm acesso a concursos públicos e que estão conduzindo processos formativos. Essa ideia do lugar de fala, ela nos coloca algumas restrições, mas também, como vocês vêm nos apontando aí, dependendo da forma como a gente vê essa noção, também é uma noção libertadora para todos, né? Então, eu queria tentar entender, dentro do trabalho de vocês na academia e na forma como vocês conduzem o trabalho com os alunos, como que fica essa questão da escolha dos nossos objetos de pesquisa, né? Essa ideia do lugar de fala, ela nos restringe muito na escolha dos nossos objetos, ela nos responsabiliza, ela simplesmente faz com que mudemos o nosso enfoque no dia a dia da pesquisa e nesses ambientes de pesquisa que vocês trabalham, que eu sei que é ambientes que com os quais essa ideia é muito afim. Como que vocês têm trabalhado isso? Sobre o que nós podemos pesquisar e falar e o que nós não estamos mais autorizados a fazer, ou essa questão é falsa? O que vocês acham sobre isso? Eu vou falar um pouco da utopia e vou deixar o Hanna começar falando da questão do lugar de fala. Pode ser, Hanna? Ou você quer começar? Não, pode, por mim sim, tudo bem. Eu vou na utopia primeiro, depois a gente vai para o espinho, né? Vamos para a utopia, que a utopia é mais fácil do que o lugar de fala. Olha aqui, a questão da utopia, eu tenho pensado muito sobre isso. Eu, na aula de teoria e territorialidade, fiz uma aula sobre utopia, distopia e heterotopia. Então, eu tenho pensado muito sobre isso. A primeira coisa que eu tenho pensado é que eu acho que a gente trabalha com a dimensão de utopia num sentido complicado. Tenho pensado muito, sabe? Porque, assim, vou explicar, tá? Eu fiz o último Cozinhando sobre a Silvia Kuzikank, né? Essa série que eu estou fazendo, Cozinhando com. E a Silvia Kuzikank, ela defende uma utopia TIRI. A utopia TIRI é uma utopia que passa por uma concepção, uma perspectiva de mundo em que você não vai trabalhar com opostos, com binário, vai trabalhar com o que se mistura. O TIRI é uma palavra de língua aimara que significa, é o termo usado para animais que são animais camaleônicos, animais que se misturam, o sapo, a serpente, o lagarto e a aranha. Então, ela chama um conceito de metáfora, ela está partindo de uma coisa existente na vida para pensar uma lógica de mundo, né? Uma visão, uma cosmovisão, que não seja binária, que seja da mistura. Ela fala, olha, precisamos de uma lógica em que os opostos coexistam, mas não se anulem, não se apaguem, tá? E ela chama isso de utopia TIRI, mas é interessante que é utopia para nós humanos ocidentais brancos, porque para os aimaras não é uma utopia, né? É uma prática. Então, eu tenho pensado um pouco sobre como a gente, de certa maneira, entende utopia no sentido ocidental de utopia, que não é o que ela entende, né? O sentido ocidental de utopia vai essa herança de Thomas More, de você imaginar uma ilha, não é isso? Que seria uma ilha idealizada, onde você teria a bem-aventurança, enquanto na Inglaterra coetânea, né, coexistente ao More, você teria uma vida problemática. Essa dimensão utópica como uma coisa a se realizar para frente, eu acho que ela é essa, inclusive, que o marxismo, por exemplo, não vai querer. Não é isso? Essa ideia da utopia como uma sociedade ainda ou no passado, né, ou para o futuro. Mas a utopia como prática, eu entendo, cada vez estou entendendo mais, que as pessoas praticam a utopia. Eu tenho pensado muito sobre isso. Então, por exemplo, quando a gente pensa nas utopias ameríndias, nas utopias pan-africanas, que a gente tem lido muito sobre isso, são formas que a gente fica imaginando como sociedades mais justas, mais igualitárias, mas que muitas sociedades já praticam, muitos grupos já praticam, né? Por exemplo, a própria questão da utopia do bem viver, dentro da perspectiva ameríndio da América do Sul,
você tem uma ideia de não deixar ninguém para trás. E, de certa maneira, por exemplo, isso é uma metodologia que muitos de nós já fazemos. Eu quero dizer, na nossa prática cotidiana, né, de tentar conviver, viver em harmonia. Então, acho que eu estou tentando cada vez mais pensar, eu acho que esse artigo já vinha um pouco nesse caminho, né? Que a utopia, ela é o caminhar, né? Eu acho que o Galeano está falando um pouco isso. A gente continua caminhando porque a utopia é o fazer, é a prática cotidiana, não só da dimensão do sonho, porque tem uma dimensão do sonho, eu acho, tá? De sonhar com um mundo mais justo e tal, mas é uma dimensão do sonho que está ligado a um fazer, não uma espera, né? Então, eu acho que, assim, ao contrário, acho que a gente tinha, a sua pergunta é muito legal, Lia, para a gente pensar, porque eu acho que a gente tinha que, ao contrário, não falar tanto em distopia e falar mais em utopia. Porque, assim, eu entendo que utopia e distopia são pontos de vista, eu argumentei isso um pouco com as pessoas, né, assim, entendeu? Assim, então, é claro que a gente está vivendo um cenário histórico, muita perda, né? Mas, para alguns, isso que para a gente é distópico é utópico para outros. Eu estava argumentando isso, né? Cenários que para a gente são muito ruins para outros são ótimos. Então, acho que a gente, na verdade, a gente está o tempo todo nessa disputa de pontos de vista. E acho que a gente tem que continuar trabalhando na prática utópica, né? Naquilo mesmo, do fazimento mesmo, da dialética marxista, um pouco nesse processo. Eu acho que a gente tem que recuperar mais essa palavra. Ela ficou um pouco, como a gente está muito desanimado, porque a gente está vivendo um momento histórico muito ruim, eu entendi o que você falou, essa palavra sumiu um pouco de cena. Eu, ao contrário, acho que a gente tem que colocá-la em cena, mas não como essa possibilidade de futuro, né? Mas como essa existência cotidiana do caminhar, do sair e continuar fazendo. E aí eu entendo a tristeza da Rose com um certo esvaecimento da cultura das ruas, porque a rua é um espaço forte, é um espaço exusíaco da indefinição, do vir a ser mesmo, né? Do que a gente pode fazer, da revolução, da transformação. A gente perde um pouco esse espaço, a gente perde um pouco dessa força. Enfim, passa por Hannah. Obrigada, Bom, Ana. obrigada pela pergunta. Obrigada pela pergunta, acho que ela é complexa mesmo, então vou tentar colocar alguns pontos de vista aqui. No artigo a gente já defende um pouco que esse conceito de lugar de fala ele tem que ser usado de maneira relacional, ele não pode ser usado de maneira absoluta. Então, assim como a Ana já tinha comentado, a gente não vê o lugar de fala como lugar de interdição, mas ele marca determinadas posições. Então, é óbvio que isso vai gerar conflito e disputa, porque se historicamente determinado grupo pôde sempre falar, ser ouvido, se viu na televisão, se viu em todos os produtos culturais, há de se estranhar que novos rostos, novas cores, novas caras estejam enunciando discursos pertinentes. Então, eu acho que é uma certa afronta o lugar de fala e ele tem que ser encarado nesse lugar da disputa, não do cancelamento de ideias ou de pessoas. Eu acho que a gente ganha no debate quando a gente discute argumentos, não só nessa perspectiva acadêmica. Argumento que eu digo é você defender a sua ideia e não necessariamente automaticamente deixar de ouvir a outra pessoa, porque ficou muito sem ser interditado, sem ser cancelado. E aqui eu não estou defendendo essas práticas que são superficiais, né, de um debate que é complexo, mas tentando recuperar a própria Angela Davis, que é uma grande referência, ela fala em Mulheres, Cultura e Política, de 2017, uma frase para um grupo universitário que está se formando, né? Ela diz assim, abre aspas, ao colher o fruto de lutas do passado, vocês devem espalhar as sementes de batalhas futuras. Fecha aspas. Então, eu acho que a gente tem que escolher as batalhas que a gente tem que brigar e lutar e encarar de frente determinados conflitos. Eu acho que, assim, conforme já mencionei, é no conflito que a gente consegue buscar soluções para os problemas que a gente tem, e não no lugar da acomodação e no lugar do que foi hegemônico, né, historicamente. Enfim, é um debate bem difícil. Acho que algumas das autoras que a gente colocou como referência, de alguma maneira trabalham, né, com essas questões. Enfim, não sei se a Ana quer comentar alguma coisa, mas foi o que eu pensei assim agora.
Não, achei ótimo o que você falou, mas quero comentar, porque eu acho que a pergunta dali é interessante, porque coloca uma coisa importante que é a universidade, né? Acho que você respondeu muito bem, mas eu queria chamar a atenção, inclusive, com uma palavra que ali usou, que é a questão da responsabilidade, sabe? Sim, eu acho que a gente não pode interditar voz nenhuma, mas eu acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas pelo que elas falam. Eu acho que elas têm que tomar cuidado com o que elas falam, isso é um ponto, tá? Eu acho que as pessoas também advogam, de uma forma geral, um direito liberal de falar o que elas querem ferindo os outros. Então, eu acho que isso é uma questão, tá? Acho que as pessoas têm que ser responsáveis pelo que elas falam, pelos que elas dizem, né? As pessoas não querem ser responsabilizadas também, então isso é um ponto, né? Então, assim, não é interditar o discurso, mas sim, se você está falando por um determinado grupo, sobre um determinado grupo, certo? Você também tem que ter responsabilidade com o que você fala, ainda mais se você ocupa lugares instituídos. Então, acho que a academia ela tem que ter muita reflexão sobre o seu lugar instituído e a responsabilidade do que ela fala. Sim, eu acho que você tem que ser cuidadoso. E isso é um ponto, tá? Então, eu não acho que você tem que interditar, mas eu acho que sempre, o Ana falou muito bem, você teve uma rarefação histórica de sujeitos falantes. Esses sujeitos falantes agora estão assumindo lugares de visibilidade e vocalidade. Eu acho que é uma sabedoria também, uma sabedoria no sentido pleno da palavra, tá? Ou seja, inclusive no sentido da ancestralidade. Acho que você também é uma sabedoria você saber que tem horas que você precisa fazer silêncio. E tem uma hora que você tem o seu lugar de escuta, não é de fala. Você também precisa abrir espaço para que outros sujeitos rarefatos, historicamente, possam falar, possam ser ouvidos. E, principalmente, eu imagino que a gente tem que ter, eu sempre comparo com isso, assim, é um rio que estava muito represado, esse rio não vai vir, quando você desrepresa um rio que estava nesse grau de violência de represamento, eu estou entendendo o rio da linguagem, o rio da palavra, certo? O rio da expressividade, o rio da representatividade, da representação, ele não vai vir calmo, ele não, é uma represa muito forte, foi muita opressão, é muita opressão. Eu imagino que esse rio ele precisa arrebentar essa represa com uma certa violência. Então, uma certa sabedoria é você também sair da frente, é você também deixar esse rio sair. Eu acho que tem políticas de enfrentamento que, a meu ver, são até um pouco infantis, que elas não entendem, infantil no sentido de sabedoria que eu estou falando da ancestralidade, tá? É infantil porque você, de certa maneira, não está entendendo, a gente, né? Não está entendendo historicamente como que isso se constituiu. Então, assim, são três pontos que eu acho importante ter em mente. Não é interdição, mas talvez você aprender a silenciar, escutar, deixar o outro falar. Não acho simples, não, essa questão não é simples, mas me deixa um pouco perplexa como as pessoas resumem essa questão a uma lógica binária de certo ou errado, quando é uma questão de uma complexidade enorme. A gente não vai resolvê-la nesse sentido. E aí, voltando, assim, eu nunca interditaria um aluno ou aluna que queira falar de um tema que supostamente não lhe cabe num certo lugar de representatividade, porque ele tem lugar de fala sobre aquilo, só um lugar de fala específico. Mas eu sempre falo com os alunos, você tem noção de que você está falando de um certo lugar, não é? Pronto. A pessoa tem que ter essa noção, que ela está falando a partir de um certo lugar, né? Deve ser uma coisa importante que a Ana levantou, só para a gente fechar aqui, o lugar de fala e representatividade não são a mesma coisa. Jamila fala isso, Mombassa fala isso, várias outras pessoas vão falar isso, né? Representatividade e lugar de fala são categorias diferenciadas. Lugar de fala todo mundo tem, só que ela é relacional. Ela depende de onde se fala, depende da perspectiva que você apresenta. Se as pessoas tiverem isso, isso é importante, né? Esse conceito ele é muito importante para você destruir, desconstruir, demolir o sujeito universal. O sujeito universal, ele é homem, ele é masculino, branco, cis. Se a gente não desmonta isso, a gente não desmonta nunca mais. Então, assim, ele é um lugar importante, mas e a Rona falou uma coisa que eu acho muito importante: isso nunca aconteceria sem conflito, isso nunca aconteceria sem disputa, porque, como voltando à metáfora, é uma represa, é um esvaziamento de sujeitos. Foucault vai falar isso, né? A ordem de discurso causa uma rarefação dos sujeitos falantes. E agora você tem uma explosão de sujeitos falantes. Isso não tem como, isso vai dar briga. Mas eu acho isso bom, só acho que a gente tem que entender que é isso, que é a briga. E também pensar na responsabilidade do que a gente fala. É isso. Penso por aí. Gente, que maravilha, hein? Caramba, vamos continuar aqui. É inspirador ouvir vocês. Rossi,
A segunda pergunta que eu ia fazer para você você já começou a primeira assim, acelerada. E eu vou virar aqui. Isso é muito bom, que fiquei aqui pensando, eu falei, bom, vou ter que. Isso é muito bom, e aqui tu vou fazer uma certa coisa cabotina e dizer o seguinte: eu e a Lia, quando a gente estava fazendo essa discussão do lançamento do livro, a gente falou assim, cara, já tem 2 anos esse seminário, e a gente está vendo que é exatamente o contrário, o quanto que esses artigos de vocês são atuais. A pergunta que eu ia fazer para a Rosa era assim, passado 2 anos, muita coisa aconteceu, e ela, já mandou o que é essa atualização desse processo. E foi a mesma você coisa. Ver minha angústia, hein? E é lindo isso, porque se foi a mesma, assim, a fala da Ana e da Rona, guardada as devidas proporções, tem um nível de atualidade, assim, desse processo. E aí eu quero elencar e lembrar 2 coisas. Uma é o seguinte, não foi proposital, mas a gente também, relendo os artigos, para fazer o prólogo e para fazer essa série aqui, a gente percebeu que todos os artigos, não só os de vocês, tinham um elemento, que é um elemento muito importante, que é a discussão da resistência. O conceito de resistência apareceu nos 10 artigos e também na orelha escrita pelo Albino Rubim. Isso não é casual, né? Também não é casual a intensidade, a força e a importância, por exemplo, da fala de vocês sobre a importância do conflito nesse processo, né? Acho que são coisas que estão escancarando a necessidade desse conceito binário. E uma outra coisa que também, e não foi por acaso, ainda bem, acho que foi uma felicidade a gente ter botado essa duplinha de artigos juntos, é que vocês desenvolveram lindamente essa discussão da utopia, e aí, aqui anotando as coisas que a Ana e a Johanna falaram, né? Utopia é o fazer, e esse fazer no caminhar. E a Rossi, no artigo dela, traz um outro conceito, ou talvez uma outra noção, é que as práticas artísticas são feitas no amor. Ela desenvolve muito isso no artigo dela, e a minha pergunta vai nesse sentido. Assim. Por um lado, no artigo você fala um pouco o seguinte, olha, como as políticas públicas formais, elas não chegaram junto para esses grupos, que são esses fazedores, e aí lembrando um pouco da tua mesa, Rossi, que era a Aline Pereira, da Batalha das Musas, era a Érica Nascimento, do Sarau Donana, e era o Fernando Espanhol, do Descolado. Naquele momento você estava falando, como as políticas públicas, elas não dariam, não dão o apoio necessário, a prática artística ela se sustenta muito nisso que você chamou no amor. E aí eu queria que você desenvolvesse um pouco mais essa ideia da prática artística ser feita no amor, e se puder, faz um diálogo com essa discussão da utopia que as meninas trouxeram, que eu acho que dá uma liga bonita aí no diálogo de vocês. Tá. Eu comecei daquele modo assim acelerado porque é um campo, né, de pesquisa que me toca profundamente. E porque eu percebi que 2019 foi um ano de desmonte. Que bom que a Johanna e a Ana estão aqui com uma fala do otimismo, né, da crença, porque eu ainda não vejo exatamente como que a arte urbana vai se recriar. Mas, lógico que tem seus caminhos. Quando eu falei do amor, essa expressão é utilizada pelos coletivos, normalmente da rua, os coletivos que não têm apoio financeiro, né? Então, que eles conseguem na base do amor, do empréstimo, das trocas, né? das parcerias, e é uma forma de resistência, né? Quando eles se organizam, quando esses coletivos se organizam, eles sabem que não tem ali um caixa para ajudar. Então, é um cooperando com o outro, e depois aquele que foi servido vai servir mais adiante. Então, isso é uma forma de resistência, a ausência de fomento, a ausência de políticas públicas para atenderem a essas novas práticas, né? Outra forma de resistência, né, que eles se utilizaram é que durante muitos anos eles tinham que fazer um percurso assim extremamente burocrático para conseguir uma autorização,
né, para atuar no espaço público. E muitas vezes, sem autorização, reprimidos pelas instâncias todas repressoras, né? Porque a gente não fala só da Guarda Municipal, a gente tem assim, um elemento mais complicado, milícia, né? Então, tem outras situações mais complicadas e bastante repressoras para esses grupos, e, no entanto, eles buscavam outras formas de atuar, como em menor sem som, um evento durando menos tempo, né, para poder permanecer aqui naquele lugar. Mas eu acho, Ju, que houve, assim, essa resistência, de certa forma, foi minada em 2019, porque, sobretudo o Rio, nós estamos assim, muito mal nas 3 esferas, né? São 3 desgovernos. Né? Nós temos, assim, aqui na prefeitura, apoio nenhum para esses grupos. Né? Então, isso também ajuda a desmobilizar. Me parece que o grande drama, o grande problema dos coletivos que ocupavam as ruas, né? A grande preocupação era conseguir uma licença. Na medida em que eles conseguiram isso, e eu não estou falando só das rodas, não, né? Porque outros coletivos, outras formas de ocupação do espaço público também conseguiram essa autorização. Me parece que aí eles perceberam assim, veio uma lei como a lei do hip hop, mas outras formas de apoio, fomento, não veio. Entendeu? Então, eles continuaram com problemas de infraestrutura, autorização para eles organizarem os eventos, eles tinham, mas falta de infraestrutura, de banheiro, de segurança. Esse apoio não veio. E me parece que isso ajudou a esmorecer uma galera que acreditava que, assim, a princípio, o maior problema é a gente não ter roda, não ter o movimento reprimido. Né? Então, me parece que 2019 foi marcante por isso, porque eu vou aqui entrar numa oposição, né, de espírito ao da Ana e da Ohana. Eu vejo assim como se foi o ano que marcou um spleen, sabe, pensando em Baudelaire, é o spleen da arte de rua. Porque não é possível que tenha havido tanto silenciamento de uma cena que era tão pulsante. Então, me parece assim, com o início de mais um desgoverno, com as políticas públicas que eram prometidas e não vieram, e sem contar que esses eventos são muitas vezes promovidos por jovens, né? Pessoas assim, muito jovens, e que têm uma conexão fantástica com as novas mídias. Então, para elas migrarem para essas novas mídias, isso é muito fácil. Né? E o evento na rua, ele é cansativo, não é? Ele exige uma dedicação imensa, enquanto que em casa eles estão produzindo, lançando, comentando, atuando em todas as mídias. Então, me parece que assim, certos acontecimentos, se a gente consegue assim, elencar, né, todos esses problemas, isso talvez justifique esse spleen da arte de rua. Por outro lado, para eu também não deixar aqui uma ideia de que está tudo acabado, está tudo arruinado, porque não está mesmo, a gente sabe que a rua se reinventa a cada instante. Eu participei de uma live da Roda Cultural de Vila Isabel, tem uns 2 meses, que é uma forma de reinvenção também, sabe? As rodas estão fazendo lives com entrevistas, estão promovendo debates constantemente nas suas páginas. Tem batalhas online. É lógico que no início da pandemia todo mundo ficou meio sem chão, sem saber o que fazer, né? Mas eles estão se organizando com lançamentos de vídeos, batalha online, campeonatos. Isso está sendo revisado. Poucas ações nesse tipo, mas elas já acontecem. Então, tem algumas reinvenções, e aí, numa dessas lives, né, eu fui convidada para participar, eu comentei com eles que a conversa girava em torno dessa falta da rua, né? Que saudade, quando que a roda vai voltar? E aí, um dos organizadores, o entrevistador, falou assim, mas, Rossi, nós estamos com tanta vontade, né? Tanta ansiedade, tanta fome, que quando pudermos ocupar as ruas, vai ser muita festa. Então, isso também aponta para uma saída da pandemia, que não foi a pandemia que provocou, né?
que só intensificou, mas pode ser que esse momento, né, agora sim, de ausência, de silenciamento forçado, pode ser que ele esteja promovendo, né, outras formas de contato, debates, necessidades, e que a rua volte, entendeu? Com toda a sua pulsação, que esses coletivos ano que vem estejam por aí ocupando todos os espaços, todos os dias, e isso é possível, é bastante possível, porque eu vejo esse desejo neles. E vejo o desejo, principalmente, também com essas chamadas para as participações via streaming, fazendo lives. Como que eles estão ansiosos para participar desses eventos? Então, talvez seja um momento assim de redescoberta, sabe? E de renovação de resistência. Se nós não precisamos mais buscar táticas para conseguir um nada opor, agora vamos reunir novamente as pessoas nas praças, vamos reorganizar o horário, não sei, tem que ser repensado, né? Porque tinha um público imenso e, em especial dentro do hip hop, não é um gênero que esteja numa fase ruim, muito pelo contrário, é um dos gêneros mais ouvidos. Até poucos anos, pelo Spotify, era o gênero musical mais consumido. Então, não houve um problema dentro desse gênero musical que justificasse esse esvaziamento das festas de hip hop, né? Então, possivelmente, nesse momento se está repensando outra forma de voltar com essa vida pulsante, com essa aglomeração, né, tão desejada, tão importante para a cultura do Rio, para os jovens e para outras pessoas. Também porque esses espaços, de certa forma, ficam abandonados, né? Normalmente, esses coletivos eles têm uma forma de adoção afetiva, né, dos espaços onde eles atuam, e isso também ficou esquecido nesse último ano. E talvez esses próprios espaços, eu usei um conceito no meu artigo, que é da Adriana Sansão, que é de amabilidade, talvez esses próprios espaços reivindiquem essa ocupação, né? Peçam novamente para serem proliferados, para serem habitados. Então, eu acredito. A cena ficou muito triste, mas esses jovens são impressionantes, né? Então, vamos ver se é possível equilibrar todo esse dinamismo das redes, porque eu acho fantástico quando eu vejo alguns MCs que eu via lá em 2011, 2012, na rua, rimando, e eles agora fazendo shows, sabe? Grandes lançamentos famosos, toca no rádio, aí eu fico tão feliz quando eu ouço aqueles nomes. Então, mas eu acho que deve ser possível, né, equilibrar isso, esse sucesso, esse trabalho todo novo que está surgindo ali nas redes, né, que está se solidificando, com a pulsante vida das ruas, com as outras formas de resistências que eles têm demonstrado, que eles vieram demonstrando nessa última década. Gente, estou aqui trocando mensagem com a Lia. A gente queria continuar, mas a gente está batendo quase 1 hora de live, de conversa. Mas isso significa que vocês têm que ler os artigos. Essa live, vou falar de novo, a Lia começou falando, ela foi fruto da generosidade das autoras de toparem conversar com a gente. Nosso objetivo é que ela não substitua a leitura, né? Todas nós aqui adoramos um livrinho, um cheirinho de livro. Esse livro ele vai estar em PDF nesse momento, ainda pandêmico, mas é um livro que chama Cultura e Território. Cultura é território. Ele também vai ser impresso. Então, hoje aqui, esse papo delicioso, inspirador, eu particularmente amei, vai estar reproduzido em outros artigos também. Acho que vale a pena todo mundo ler o livro. E aí, Lia, a gente vai dar o quê? Uns 3 minutinhos finais para cada um dar um tchau, falar o que não falou. E, assim, para mim é uma gratidão. Gratidão, felicidade de ter vocês. Obrigado por ter vocês como parceiras no livro, ter vocês como parceiras aqui nessa live. Rossi, quer
fazer sua saudação final, dar um tchau para todo mundo. Meu tchau vai ser dizendo que eu tô morrendo de saudade da rua, louca para ouvir um rap, para ver muitas batalhas, e principalmente com muitas minas, né? Que a gente possa, em 2019, a partir de 2019, assistir a edições da Batalha das Musas, mas assistir essas meninas também participando em tantas outras batalhas aí pelo Brasil e até no duelo nacional de MCs. E como a gente sabe, o hip hop é foda, então ele vai se reinventar. Obrigada, querida Ohana. Bom, queria agradecer mais uma vez esse momento, essa oportunidade. Eu sei que é difícil, em alguns momentos a gente fica realmente mais para baixo, mas eu aprendi com a Ana Lúcia, que está aqui, ela me ensinou uma frase do Gramsci, que a gente tem que conjugar o pessimismo da razão com o otimismo da vontade. Então, eu acho que toda vez que o pessimismo da razão estiver pegando forte, a gente tem que lembrar de todos os fazedores culturais, todos os produtores, todas essas pessoas que resistiram ao longo do tempo, né? É bom a gente lembrar também que as políticas culturais passaram por vários momentos difíceis, assim, pensando no Brasil. Então, por mais que a gente teve momentos bons, né, no sentido das políticas públicas para a cultura, a gente já também passou por momentos difíceis, e essa resistência que não é romantizada, afinal a cultura sempre foi precarizada, né? E isso não é de hoje, conforme a Rose falou muito bem, a pandemia ela só está realçando algumas desigualdades, alguns problemas que já estão aí há muito tempo, né? E esse sistema capitalista que a gente vive é o grande responsável, né, por várias desigualdades que a gente encontra. Então, eu espero que vocês leiam também os artigos. Obrigada por ter participado daqui. E vamos tentar fazer com que o otimismo da vontade vença. Isso vai passar. A gente é muito mais forte do que a gente imagina. Então, com essa mensagem que eu deixo aqui, meu agradecimento por essa tarde, essa conversa que a gente teve hoje. Obrigada. Obrigada, Ohana. Ana, sua vez. Então, também queria agradecer, achei uma tarde ótima, já tinha falado do livro, vou falar aqui, o papo foi muito legal, botou a gente para pensar em várias coisas, e eu vou falar só duas coisas para encerrar, uma não é minha não, eu vou fazer a observação que a Mona Lima, ela e a Eliana Fontoura, que são duas alunas do PPCult, que são ativistas quilombolas e também estudam quilombo, elas participaram da nossa última aula de teoria das territorialidades e elas estavam comentando a palavra resistência, elas pontuaram uma coisa que eu nunca tinha pensado, que elas não usam. E aí eu fiquei pensando, por causa do prefixo re, tá? E eu fiquei pensando que eu também não gosto, por exemplo, de falar em revitalização, acho errado, porque parece que a gente está dando vida ao lugar que não tinha vida, e, no entanto, sempre tem vida. Eu fiquei pensando que resistência também é uma palavra que requer um cuidado da gente, né, no que elas estavam falando. Então, assim, eu acho que eu vou seguir mais a Adriana Facina, que trabalha com sobrevivência, do que com resistência. Porque é isso, a gente tem que aprender a sobreviver. A rua vai sobreviver, a gente vai sobreviver, mesmo que, aí eu vou falar como, né, dentro da lógica do Teca Porã, vou falar na lógica do Sumac Calçai, vou falar na lógica, né, de todas as Sumacamanha, que são todas as perspectivas ameríndias que nos ajudam a pensar, tá? Mesmo que a gente tenha que sobreviver no outro plano, pelos ancestrais, sabe? Não sobreviveu a gente fisicamente, né? Mas eu acho que as formas de transformar o mundo vão estar sempre vivas. Eu acho que é isso que a gente tem que estar pensando um pouco no sentido da utopia, né? E eu procuro muito pensar essa frase do Gramsci, eu vou usar dois outros pedacinhos de poemas que ajudam a gente a pensar, tá? Hermann Hesse tem um poema que começa assim: de noite, às vezes, eu não consigo dormir, a vida dói. Flavela Espanca tem um outro poema que fala: tortura do pensar, triste lamento, que me dera calar a vossa voz. Eu acho que, às vezes, para a gente poder sobreviver, a gente tem que calar a tortura do pensar e ficar no otimismo da vontade, porque senão a gente sucumbe. E eu acho que é isso que a gente vai aprendendo com as pessoas que sobrevivem. Elas fazem, elas vão fazendo. Mesmo que, às vezes, a gente não consiga dormir de noite, mesmo que, às vezes, pensar seja uma tortura, né? Um lamento. Mas a gente está aprendendo. E eu acho que tem muitos sujeitos para nos ensinarem. Então, por isso que o lugar de fala acho um conceito muito importante. Eu tenho aprendido muito abrindo uma escuta que eu não abria antes. Eu acho que esse é custei abrir a minha escuta. Enfim, também parte para isso. Valeu, gente. Gostei muito, tá? Foi ótimo.
Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui escutando vocês, falando sobre transformação, sobre práticas cotidianas que são feitas no amor e no sentido da sobrevivência, sobre isso que a gente está vivendo hoje em dia, né? Todos nós, de alguma maneira, estamos aí desenvolvendo essas práticas utópicas, que são práticas de sobrevivência, e são as práticas do amor também, da amabilidade. Então, achei uma tarde linda, adorei estar aqui com vocês. A gente vai ter 6 programas similares a esse. Queria reforçar essa indicação da Ju e da Ohana de que leiam os artigos, apesar da gente estar falando sobre eles. É claro que nada substitui o texto escrito e a fisicalidade do livro. Eu também acho que o livro está muito bonito, é um livro feito a muitas mãos. Tem um trabalho gráfico bastante cuidado, a capa do Pedro Sanches, que é um artista com quem a gente já vem trabalhando desde o primeiro livro. Então, eu acho que a visualidade e o afeto pelos objetos, a gente tem ficado muito tempo em casa e cada vez isso faz mais sentido para a gente, né? Então, fico muito feliz de estar coproduzindo com tantas pessoas esse objeto que já construímos uma relação afetiva tão especial com ele. Obrigada, mais uma vez. A gente volta a se encontrar aí virtualmente e nas salas de aula da vida. Obrigadíssima, gente. Boa tarde para todo mundo.